E aí, tá tudo bem com você? Eu sou o Wellington Calazans, estou de volta para mais um vídeo, hoje com cortes do programa Conexão Angola, debate fantástico, muito bom o programa. Conexão Angola tem aquele tempo que a gente pode aprofundar mais as questões, então é um programa muito bom, assim, poucos países possuem um programa com uma análise nesta profundidade que o Conexão Angola apresenta, e eu tenho a honra de poder participar daquela equipe, que em Angola é equipa, tá? Para você saber que existem diferenças entre o português falado no Brasil e o português falado em Angola. Eu tento misturar, né? Quando eu lembro, eu faço adaptação imediata. Quando não lembro, sai aí abrasileirado mesmo, não tem jeito. Curta, comente, compartilhe esse vídeo. Quem pode contribui com Pix. Quem não é inscrito, vai se inscrever para fortalecer o canal, que é isso? Vamos fortalecer o nosso trabalho, tá bom? Vamos assistir aos cortes e daqui a pouco eu volto com conteúdo exclusivo, logo depois dos cortes, com um conteúdo exclusivo para você que está aqui no canal. Análise e comentário do lado internacional aqui na TP Notícias, todo o sábado a essa hora, onde fazemos uma revista daquilo que de mais importante se apresentou em notícias pelo mundo. Já sabe, perfeito, contamos sempre com a participação dos nossos comentadores habituais aqui na TP Notícias, que com o seu conhecimento e especialidade ajudam-nos a perceber os assuntos que foram notícias um pouco pelo mundo. Vamos olhar para aquilo que esteve a marcar a atualidade política e diplomática internacional, começando justamente pelo continente africano. Ontem, sexta-feira, o presidente do Ruanda, Paul Kagame, teve a cerimónia de cumprimentos de Ano Novo com o corpo diplomático acreditado naquele país, onde fez um pronunciamento dirigido à comunidade ruandesa e também internacional, justamente porque falava para diplomatas acreditados no seu país, e fez um comentário inamistoso, assim foi considerado pela RDC, sobre o seu homólogo Félix Tshisekedi, com quem está a tratar um assunto que tem que ver com um acordo para a cessação das hostilidades no leste da RDC. Paul Kagame fez um comentário que é interpretado pela comunidade internacional como sendo um desrespeito a um chefe de Estado e, sobretudo, uma espécie de ingerência à política interna da República Democrática do Congo, quando mencionou que Félix Tshisekedi não está à altura de conversar consigo para mediar qualquer conflito, porque este não é de facto um presidente eleito. Diz que Tshisekedi não foi eleito nas duas eleições que a República Democrática do Congo realizou, em que Tshisekedi participou e venceu. Este assunto é, então, agora o assunto que está a marcar a atualidade a nível da região e, sobretudo, preocupa e ativa as atenções de Angola, porque Angola, pelo presidente João Lourenço, é o país mediador do conflito entre a RDC e o Ruanda. O presidente João Lourenço é um mediador indigitado pela União Africana com o beneplácito do Conselho de Segurança das Nações Unidas, e este volte-face que se cria agora com esse pronunciamento de Paul Kagame volta a colocar o assunto numa situação de indefinição quanto àquilo que poderá ser o futuro das negociações para o fim deste conflito. Vamos então cumprimentar e conhecer os nossos convidados para a noite de hoje, aqui neste sábado. Uma boa noite também extensivo a Wellington Calazans, jornalista especialista em comunicação corporativa, é comentador residente na TP Notícias, esteve a trabalhar durante largos anos em Angola e está neste momento a trabalhar e a residir na Suécia. Fala-nos habitualmente a partir de Estocolmo. Wellington, boa noite, bem-vindo à Conexão. Boa noite, David Temudo, boa noite, professora Egna Sidumo, professor Almeida Henriques, e a você assistindo ao Conexão Angola, é sempre uma honra estar aqui. Wellington Calazans, passo para si. Wellington, como é que encarou este pronunciamento de Paul Kagame? Portanto, é uma sequência. Já no início da semana fez aquela conferência de imprensa onde falava e alertava as autoridades de Kinshasa para negociarem diretamente com o M23, porque o problema era interno da RDC, demarca-se completamente das negociações e dos esforços internacionais para a pacificação do leste da RDC
como sendo parte do problema, portanto o Kagame demarca-se e ontem faz este pronunciamento bastante inamistoso para com o seu homólogo, alguém com quem até está sentado à mesa de negociações para resolver um conflito. Ele toma este assunto como pessoal, refere-se a Tshisekedi de forma pessoal e faz então estes comentários insultuosos, segundo analistas internacionais. Exatamente, eu concordo com a análise de que os insultos aconteceram e são graves, porque essas tentativas de paz que são aí mediadas por Angola, elas têm sido desafiadas desde 15 de dezembro, quando Ruanda pediu que o governo congolês negociasse diretamente com o M23, como você falou, algo que Kinshasa não estava disposta a fazer por uma razão simples. E eu já falei isso aqui inúmeras vezes, mas é sempre bom repetir, porque o nosso público não é estático, né? Ele é rotativo. Então, quem patrocina o que sobrou do M23 é exatamente Ruanda. Quem provoca toda essa celeuma no leste da República Democrática do Congo é Ruanda. A personificação que você colocou muito bem, inclusive questionando agora, vamos fazer uma pausa aqui, fazer um comentário rápido. O presidente de Ruanda questionar eleições é uma das maiores piadas que eu já ouvi na face da Terra, né? Pronto, ponto. As batalhas continuaram até o fim de dezembro e no início desse ano foram intensificadas. E tudo isso faz com que a situação do cessar-fogo seja posta por terra, não é? E os esforços, não só de Angola, como de outros países, seriamente ameaçados. A situação, David, não é nova. Já havia sido implementada por Ruanda em eventos anteriores, de 2023, quando acordos de paz foram quebrados devido a conflitos entre o M23 e Vazelando, levando a um aumento da violência da RDF, que são as Forças Armadas do Ruanda. O M23 não é mais um movimento político que aspira à influência nos destinos da República Democrática do Congo. O ex-líder do M23 fez essa declaração publicamente. Ele disse que o que sobrou da legenda é hoje ocupado por mercenários patrocinados por Ruanda. Então, quando o presidente do Ruanda fala que a negociação que é um problema interno, é porque ele finge que não está presente quando patrocina o M23 como um grupo terrorista. No dia 15 deste mês, membros do Conselho de Segurança se reuniram para discutir a situação na República Democrática do Congo. A reunião, inclusive, foi convocada pela França, que tenta algum protagonismo no continente depois de tantas humilhações sofridas em outras áreas e outros países de língua francesa. E após a distribuição de uma nota branca que descreve os recentes eventos de segurança no leste da República Democrática do Congo, onde a situação continua a ser deteriorada, especialmente após este rompimento do cessar-fogo. Então, David, a escalada da violência ocorreu após um adiamento de negociações entre os presidentes da RDC e do Ruanda, com conflitos em cursos sobre o papel do M23 nas discussões de paz, um M23 que não é mais, repito, um movimento político. É uma legenda alugada por mercenários. Por isso, vejo que o presidente de Angola, João Lourenço, terá grandes desafios, mas terá mesmo que apresentar à comunidade internacional a necessidade de uma intervenção mais rígida, porque se depender do Ruanda, essa paz nunca vai acontecer e todos os países da região estarão ameaçados. Nunca deixo de repetir. O presidente do Ruanda é uma mistura de Benjamin Netanyahu e Volodymyr Zelensky. Ele está aí para agitar, não tem nenhum compromisso com o próprio país, com o próprio povo, muito menos com os países da região. Ele está ali para cumprir uma missão e está cumprindo. Guerras, instabilidades e
provocações a todo instante. Ele nunca vai negociar, vai sempre criar algo novo para se fazer de vítima e manter a instabilidade viva. É preciso pará-lo. Obrigado, Wellington Calazans, então, por este comentário inicial sobre este tema. Vamos agora olhar para um outro assunto e eu quero começar pelo Wellington. Wellington Calazans, depois de um longo período de incertezas, muita dúvida, muitas suspeições, eis que na última quarta-feira, 15 de janeiro, tal como determina a Constituição moçambicana, o presidente eleito Daniel Chapo foi investido nas funções de chefe de Estado e hoje, sábado, impulsou o seu primeiro governo. Exatamente, David. O Daniel Chapo tomou posse como o 5º presidente de Moçambique, numa cerimônia de 2.500 convidados na Praça da Independência, em Maputo, capital moçambicana. No primeiro discurso, ele falou sobre o início de uma nova fase para a construção de uma nação soberana e próspera. E Chapo também enfatizou a importância do diálogo político sincero e colocou a estabilidade política como sua prioridade principal. Estabilidade política que é um problema artificialmente criado por um opositor inconformado com a derrota e que só tinha a vitória como plano. Alguém botou na cabeça dele que ele teria que ser vitorioso e ele acreditou nisso. Então, que a oposição de Moçambique crie juízo e aprenda que eleição não se trabalha apenas no período pré-eleitoral e eleitoral e passe a trabalhar como oposição política, porque o país e o povo de Moçambique não merecem esse tipo de situação. Agora, as famílias enlutadas ficam a questionar se valeu a pena. Obviamente que não. Foram muitos moçambicanos que perderam as suas vidas por causa de incitação à violência, inclusive com vasta comprovação de estranho apoio internacional aos protestos. Algo que os países africanos, e não apenas esses, devem ficar extremamente atentos, porque têm sido corriqueiras as reações furiosas de candidatos derrotados. O novo presidente de Moçambique se dirigiu aos moçambicanos, mencionando as dificuldades que o país enfrenta, como fome, desemprego e crise na função pública, prometendo ouvir a voz do povo. Muito importante isso. Ouvir o povo. E o povo moçambicano não tem partido, não tem isto ou aquilo. É o povo de Moçambique. Este é o discurso de unidade nacional que Chapo deve promover e pôr em prática, destacando aí também, nas palavras dele, a corrupção como um alvo a ser abatido, afirmando que Moçambique não deve ser refém da má conduta por parte dos servidores públicos, algo que é unânime, na opinião interna e externa. O novo presidente moçambicano pretende implementar mudanças para um governo mais eficaz, e foi comprovado hoje com um governo empossado, reduzindo, inclusive, o tamanho do governo, e promete inserir o povo nas decisões importantes e relevantes do país. Então, para concluir, David, é importante lembrar que Chapo é o primeiro presidente nascido após a independência, em 6 de janeiro de 1977, em Moçambique, e a cerimônia contou com a presença de representantes do governo angolano. Boa sorte para o presidente Daniel Chapo e também para o povo moçambicano. Obrigado, Wellington, por esta abordagem bastante interessante, a forma como o Wellington falou deste processo que então conheceu momentos bastante conturbados, desde que a 9 de outubro os moçambicanos foram chamados às urnas para votar em eleições presidenciais, legislativas e também provinciais. Passou um período de cerca de 1 mês e meio até que a Comissão Nacional de Eleições divulgasse o resultado com o anúncio dos vencedores, uma situação que depois degenerou numa crise pós-eleitoral bastante violenta, com a promoção de vários protestos e manifestações promovidas por um dos candidatos, como disse o Wellington,
que se recusou em aceitar os resultados validados pelas autoridades moçambicanas e aceitos pela comunidade internacional. Wellington, volto para si, olhando agora para um outro tema. Vamos olhar para o Médio Oriente. Finalmente, parece que amanhã entra em vigor o acordo de cessar-fogo, 15 meses negociado, muito esperado pela comunidade internacional. Depois do anúncio da assinatura do acordo, ainda tivemos momentos de muita hesitação, sobretudo por parte do governo de Israel, mas hoje, excepcionalmente, porque hoje não devia ser um dia de trabalho para o governo, mas chegou-se a acordo e anunciou-se então que amanhã, domingo, este acordo passa a ser efetivado. David, o primeiro-ministro do Catar disse que o acordo de Gaza, que Israel assinou, esteve pendente por 13 meses. E isso significa 13 meses de perdas, não só nas negociações, mas vidas perdidas, porque hoje Gaza está completamente destruída. Mas o seu povo, mesmo com tanto sofrimento, soube resistir. Por isso eu considero que apoiar Gaza, neste momento, é crucial para o reinício da Palestina, para que um novo capítulo, e desta vez um capítulo menos dramático, possa ser escrito e que os eventos do último ano e alguns meses, eles tenham sido eventos que tenham ensinado todas as partes envolvidas. A guerra de Israel em Gaza levou a uma mudança significativa na realidade geopolítica do Médio Oriente, unindo muitos dos países em torno de um sistema que pode significar a impossibilidade de Benjamin Netanyahu continuar a provocar conflitos desta natureza. É vital, por isso, oferecer ajuda humanitária urgentemente e apoio a 2 milhões de pessoas afetadas. Israel não pode ter mais o domínio sobre qualquer tipo de ajuda humanitária à Palestina. Já provou ser insensível e até perverso. Uma lição importante também é que todas as questões precisavam ser resolvidas. Não pode haver paz para Israel sem que Israel aceite conviver em paz com os vizinhos. Esses acordos parciais, eles não serão suficientes se não forem cumpridos na sua totalidade. E se, desta vez, um acordo de cessar-fogo, que tem sido celebrado por praticamente todo o planeta, inclusive pelo presidente eleito Donald Trump, que toma posse no dia 20, se esse acordo falhar, a situação existencial de Israel estará sim ameaçada. Então, é importante impulsionar uma solução de 2 estados, inclusive uma proposta de Angola, que Angola reforçou isso nas Nações Unidas, na Assembleia Geral. Isso é urgente. A guerra em Gaza alertou para o equilíbrio na região. Israel saiu enfraquecido porque não atingiu objetivos militares, não conseguiu ocupar Gaza, conseguiu destruir, conseguiu matar civis, mas militarmente saiu derrotado. E a proporção de 50 prisioneiros da Palestina para cada um de Israel mostra exatamente a proporção da derrota moral de Israel, não para o Hamas apenas, mas para toda a região e aos olhos do mundo. Benjamin Netanyahu conseguiu derrubar uma imagem criada em torno de comoção mundial e histórica em torno do povo judeu, e os judeus se descolaram dos sionistas, algo inédito na história. É vasto material nas redes sociais, em especial, e diversas manifestações públicas de judeus que denunciam que Israel não está sendo governada por judeus, e sim por sionistas messiânicos. Que essa lição da falha do messianismo também toque
não só os sionistas, como os judeus como um todo. Para que acordos de paz na região sejam firmes, é preciso que os Estados Unidos da América e outros países ocidentais deixem de apoiar Benjamin Netanyahu, e os seus insanos que compõem o seu governo. É isso, David. Wellington, entretanto, tal como já fizeste referência, o presidente Donald Trump, o presidente eleito dos Estados Unidos, ainda não em funções, portanto não está a exercer qualquer cargo, foi o primeiro a anunciar este acordo, muito antes mesmo dos negociadores trazerem ao mundo esta informação. Ele teve um entusiasmo e fê-lo de forma individual. Há aqui agora uma disputa de egos entre Biden e Trump. Biden quer lembrar que este acordo foi possível durante ainda o seu consulado, durante o seu mandato, portanto foi o seu governo que conseguiu mediar este acordo, e Trump a tentar levar os louros por um lado. E se há este acordo com o qual o mundo se está a rejubilar e muito esperançoso que finalmente se chegue a um ponto positivo naquela região que poderá normalmente impulsionar os contactos para a criação do Estado da Palestina, há, entretanto, o deteriorar do acordo com o Hezbollah no Líbano, onde Israel ameaça rasgar o acordo e que a guerra pode voltar. David, falando primeiro sobre Gaza, foi tão importante a presença do Donald Trump ainda como uma transição, né, já que ele assume somente na segunda-feira, que o Hamas emitiu hoje uma nota de agradecimento a ele. Algo inédito. Isso está amplamente difundido na imprensa árabe. E eu tive hoje a oportunidade de acompanhar. Por isso, eu vejo que essa disputa de egos que você colocou, ela é secundária. O importante aqui é o resultado. É o acordo ter sido assinado. Não é? E sobre o Hezbollah e o Líbano, Israel não terá chance de retomar essa guerra, porque, primeiro, Donald Trump sabe que precisa de paz para poder cumprir as promessas ao povo norte-americano, as promessas de campanha. Quanto mais ele se envolve com guerras, menos dinheiro para a resolução dos problemas internos ele terá, menos chance de atrair investidores estrangeiros ele terá e sérios problemas com o preço de combustíveis e de petróleo de um modo geral. Não é? Então, Israel poderá conhecer nos próximos meses com Donald Trump uma espécie de congelamento nas relações, pela primeira vez desde que Israel surgiu a partir de uma determinação, né, nas Nações Unidas. Então, vamos agora torcer para que essa paz de Gaza ela seja forte o suficiente para influenciar Israel a substituir este governo e todos que estão à frente hoje dos destinos do país, porque eles falharam e destruíram, sob vários aspectos, o país e o povo de Israel. Obrigado, Wellington. Eu vou agora passar para o Wellington. Wellington, era justamente essa questão que ele colocava, era a questão da expectativa quanto à posse de Donald Trump, essa questão do controle da informação na internet e o banimento do TikTok nos Estados Unidos. Olha, sobre a posse de Donald Trump, ele, ouvindo, talvez, aí não admitiu publicamente, mas alguma orientação, alerta, feito pelo governo russo, a posse vai ser num ambiente fechado, né? E ele disse, inclusive, que vai resgatar um feito do Ronald Reagan, de 1985, mas há muito comentário em torno da questão da segurança e, por isso, Donald Trump vai fazer a sua posse não num ambiente aberto, como tem sido tradicionalmente realizado nos últimos anos ou décadas, né, nos Estados Unidos da América. E os desafios de Donald Trump são enormes, especialmente na questão da economia do país, que está realmente numa situação extremamente delicada. Sobre redes sociais e essa questão do TikTok, ontem o parlamento norte-americano ele deu como se diz,
o banimento, como certo, do TikTok dos Estados Unidos da América. Horas antes, o presidente Trump teve uma conversa com o presidente chinês Xi Jinping. E a expectativa é de que Donald Trump, ao assumir, consiga reverter isso, já que ele tem maioria tanto no parlamento como no parlamento baixo como no Senado. Então, David, é uma questão de esperar. Sobre a regulação da mídia, muito rapidamente, eu quero dizer que, assim como as redes sociais precisam sim de regulação, muitos órgãos de comunicação que são concessões, seja empresa privada ou pública, toda concessão é pública, então todas deverão ter responsabilidade. Nas últimas décadas vimos ataques, armas de destruição em massa do Iraque que não existiam, armas químicas da Líbia que não existiam e outros casos que eu não tenho tempo, que eu sei que o tempo está corrido agora. Muito obrigado, Wellington. Wellington Calazans, avanço para si para o positivo ou negativo. O negativo, eu faço eco aí ao que o professor Almeida falou sobre essa questão na República Democrática do Congo, tema que tem sido debatido aqui no programa com grande frequência e preocupação. E positivo, David, eu destaco a expectativa positiva do mundo em torno do cessar-fogo, né? Esperamos que Israel possa cumprir o que assinou. É isto. Obrigado, Wellington. E para fechar mesmo, atualizar este tema de que falou, chega agora em última hora a informação de que Benjamin Netanyahu avisou há instantes, há 16 minutos, que Israel não vai avançar com um acordo de cessar-fogo sem que o Hamas entregue primeiro a lista dos reféns. Portanto, já não é tão seguro que o acordo seja implementado a partir de amanhã, este domingo. Wellington Calazans, jornalista especialista em comunicação integrada, comentador residente na TPA Notícias, falando sempre a partir de Estocolmo, na Suécia. Wellington, obrigado, boa noite e até à próxima conexão. Eu que agradeço, David, um grande abraço para você, para o professor Almeida, a professora Egna, que já saiu aqui da sala, e a você assistindo ao Conexão Angola, muito obrigado pela companhia. Você assistiu aos cortes do programa Conexão Angola, o programa de sábado no canal de notícias da TPA Notícias, da televisão pública de Angola. Eu fiz aí os meus comentários sobre os temas que foram levantados e eu espero que você tenha gostado dos cortes. Aproveito mais uma vez para pedir para que você curta, comente e compartilhe. Quem pode, contribui com o Pix. E quem não é inscrito, se inscreve, mas compartilhe mesmo, compartilhe com vontade aí o conteúdo para que possamos ampliar o nosso alcance, tá bom? Bem, agora eu prometi e vou cumprir a apresentação de conteúdos exclusivos aqui para você que é seguidor do canal. Quem é meu seguidor também lá no Twitter sabe que eu faço todo fim de semana o resumo da semana. Eu recomendo que você dê uma olhadinha lá e o ponto número 1 do resumo da semana foi: o Pix ensinou o brasileiro a reagir. Se você concorda com isso, deixe o seu comentário. Se não concorda, deixe o comentário, mas com uma certa educação, senão eu não aprovo, porque eu não estou aqui para ler desaforo de ninguém, tá bom? E outra coisa, eu fiz um texto lá, eu espero que a Amanda Rabuski coloque aqui o link, mas para quem não tem Twitter, eu vou fazer a leitura. Tá também no meu Telegram, tá? Tem um canal lá no Telegram, muito interessante, porque tudo que eu posto nas redes sociais eu jogo lá também. Então, é uma bomba relógio norte-americana, porque Biden entregou ontem a Trump uma bomba relógio chamada Estados Unidos da América. O país está quebrado financeiramente, falido financeiramente e moralmente. Então, eu recomendo que você veja lá quais são os desafios de Donald Trump e apresento também alguns caminhos para que ele possa ter algum sucesso ao encontrar um país extremamente deficitário, não é? Eu já tinha publicado logo que terminou as eleições que quem perdeu a eleição não foi Joe Biden e muito menos Kamala Harris. Quem perdeu foi Trump, que comprou uma maré turbo na mão aí dos democratas. Vai encontrar uma maré turbo e todo mundo sabe que é de difícil manutenção, não é? Então, vamos agora com mais algumas informações. Israel assinou o acordo de cessar-fogo, mas
O Benjamin Netanyahu está dizendo que só irá cumprir se a lista de reféns for apresentada com antecipação, etc. Ou seja, já está procurando dificuldades para o não cumprimento. Só que o pessoal de Israel, o Benjamin Netanyahu e os loucos que seguem ele, estão crentes e abafando que irão ter total apoio irrestrito do mundo em torno daquele genocídio que está em curso. Não vai ter. E poderá encontrar a fúria dos países da região. Observe que o grupo Houthis, do Iêmen, informou que iria suspender os ataques contra Israel por causa do cessar-fogo. O Irã ia no mesmo caminho, Hezbollah e Líbano também, mas Benjamin Netanyahu quer guerra, ele vive disso, porque não é ele que está sob risco. Ele está lá em um bunker bem protegido, enquanto o próprio povo de Israel, não é? Judeu, né? Porque sionista tem essa mania de querer matar judeu também no pacote e se fazer de vítima, como fez na Segunda Guerra Mundial. Então, Benjamin Netanyahu não tem compromisso nem com Israel, nem com o povo de Israel. Ele quer ganhar algum, como faz Zelensky com a guerra lá na Ucrânia, sabendo que será derrotado, ele insiste em manter aquela guerra. Então, é um outro assunto. Um tema que, lamentavelmente, não tive a oportunidade de comentar com muitos detalhes foi a proibição do TikTok nos Estados Unidos da América. Assim, não dá mais para chamar Estados Unidos da América de país da liberdade, de terra das liberdades. Não dá, né? Depois dessa, porque não é o TikTok que torna o norte-americano idiota. O idiota norte-americano buscou no TikTok o conteúdo para idiotas. Isso é muito claro. Mas as redes sociais foram criadas e os norte-americanos tinham a certeza de que através das suas redes iriam criar um soft power, uma mania absurda de querer ser a grande cultura do planeta. Encontrou resistência em vários países, acabou fracassando e agora tenta cortar a rede social de todo mundo, porque aconteceu também o efeito bumerangue, quando redes sociais da China e de outros países acabam por ocupar muito as mentes do povo norte-americano, e isso tem sido uma quebra na estratégia norte-americana. Sobre a questão da posse de Donald Trump, eu comentei isso também muito rapidamente no Conexão Angola, porque o tempo já estava esgotado, certo? E o que foi dito por mim é que o Donald Trump mudou de ambiente aberto para ambiente fechado a sua festa de posse. Não deu tempo de falar sobre Jair Bolsonaro, que está com passaporte apreendido pela Justiça, pelo STF, né? E teve o pedido de viagem para a posse de Trump negado porque não apresentou um convite que convencesse ao STF. Eu, sinceramente, não tenho o que dizer sobre isso, né? Não sei se houve convite, eu acho que não houve, né? Se houvesse, isso estava amplamente difundido nas redes sociais. Foi um e-mail que estava sendo distribuído pela comissão organizadora da festa e etc. E era esse para todo mundo. Bem, não sei se foi isso, porque Meloni, da Itália, recebeu o convite pessoalmente. Ela recebeu o convite nominal. Então, tem muita mentira de todos os lados aí. A questão aqui é que, se o STF considera que Bolsonaro não pode ter passaporte porque ele não pode sair do país e diz que Bolsonaro deveria apresentar um convite de Donald Trump para poder viajar, a minha conclusão é que quem perde é o Brasil. Quer dizer que se houvesse o convite, ele poderia viajar para os Estados Unidos. Não era mais risco para o STF, ele não poderia mais fugir, etc. Você entendeu agora que estamos numa colônia que é Lulonaro e Bolsolula atendendo ao mesmo patrão, Tio Sam? Quando eu digo isso, você fica chateado comigo. Wellington, você é muito bom na análise da geopolítica, mas quando fala sobre o Brasil, aí eu toco na sua ferida,
não é? Quando eu falo sobre o Brasil, eu toco na sua ferida, porque o Brasil não é outro planeta, é um planeta que está nessa geopolítica que eu comento, de Moçambique, de Angola, de Ruanda, República Democrática do Congo, Ucrânia, Rússia, China, Estados Unidos, França, Suécia, Noruega, Dinamarca, Venezuela, a mesma geopolítica, a geopolítica do Brasil. Então, se eu sou bom no resto, não sou bom no Brasil, é porque eu toquei na sua ferida. Vá se curar da sua doença, tá bom? Eu agradeço a você pela atenção, espero que você tenha gostado deste conteúdo também, o exclusivo. Obrigado por acompanhar o vídeo até aqui. Mais uma vez eu peço que você curta, comente, compartilhe. Quem pode contribuir com Pix para que possamos aumentar o volume de trabalho aqui do canal. Quem não é inscrito, se inscreva, também acione as notificações para receber logo assim um vídeo de largada quando a gente publicar, tá bom? Um grande abraço e até o próximo vídeo.